Hello, student. Good afternoon. Boa tarde, gente. Bem, a gente já passou o começo desse capítulo, tá? Que foi o capítulo Movies, o Chapter 6, capítulo 6. A gente já viu sinopse de filme, a gente já viu também gêneros de filme, tá? E os feelings, os emotions, os sentimentos que podem acontecer da gente ter quando a gente está assistindo algum filme. E a parte gramatical é uma matéria que de nova não tem nada. É o nosso famoso simple present, que são ações, tá? São frases que expressam rotina ou fatos diários, coisas que a gente faz no dia a dia, nossa rotina. Como, por exemplo, I play soccer on the Tuesday. Eu jogo futebol às terças-feiras. É uma rotina. Se é uma rotina, simple present. She loves chocolate. Ela ama chocolate. É um fato sobre ela, tá? Ela ama chocolate. Ok. Simple present. Então, o presente simples, ele expressa rotina, ações habituais que a gente faz no dia a dia, ou verdades, ou fatos, tá? Bem, o que a gente aprendeu também? Que esses verbos, eles precisam estar conjugados no simple present, tá? Alguns verbos têm o S, outros verbos não têm. Como é que eu vou descobrir quem recebe S ou não? Nós já sabemos que quando o sujeito for he, she ou it, o verbo que está aqui vai receber uma modificação, tá? Ele precisa terminar com S, mas é só colocar o S? Não. A gente já viu essas regras, mas eu vou revisar com vocês de novo. Mas, ó, he, she, it, ele, ela e isto, o verbo sofre alteração. E o resto? Nada, tá? I, que é eu, o verbo permanece igual. You, work, we work, you work, they work, ok? Então, as alterações só vão acontecer quando o sujeito for he, she ou it. Aí lá vem aquela pergunta, é só colocar o S? Não, não é. Nós temos regras para conjugar os verbos no simple present. Lembrando que essas regras só vão valer quando o sujeito for he, she ou it. Então, ó, lembrando, gente, copie essas regrazinhas no caderno, deixa anotado para vocês quando forem fazer prova bimestral, não ficarem aqui loucos procurando nesse livro onde é que está a explicação, sendo que vocês sabem como é que é livro de inglês, né? Não é só esse, são todos os livros de inglês, tá? Eles não são bem explicadinhos para a gente entender direito a parte gramatical, não. Então, ó, verbos terminados em S, SS, SH, CH, X, Z e O. Acrescenta ES ao verbo go. Goes. Vou colocar outro verbo da regra, verbo watch. Watches. Tá? Então, verbos terminados com S, SS, SH, CH, X, E e O, acrescenta-se a S. Terminados em Y, mas espera aí. Terminado em Y e antes do Y vem uma consoante, que é o caso do verbo study. Verbos terminados em Y, que antes é uma consoante, tira o Y e coloca IAS. Mas se meu verbo terminar em Y e antes do Y for uma vogal, eu já não posso mais tirar o Y. Eu acrescento só o S, tá? Então, se o meu verbo não se encaixa na regra 1, ó, vou pegar o verbo work. Não termina com S, SS, SH, CH, X, E, O. Não termina em Y, então ele vai para a regra geral. Acrescenta só o S. Então, ó, de olho nessas regras, tá? Elas servem para conjugar o verbo no presente para os sujeitos he, she e it. Vamos lá relembrar como é que fica a afirmativa, negativa e interrogativa? Aqui eu coloquei as regras no cantinho aqui do lado, ó, que é para a gente não esquecer. Então vamos lá. O verbo live vem para cá conjugado no presente. Agora vem a dúvida. Esse sujeito é he, she, it? Não é. Se ele não é, o que eu faço com o verbo? Nada. Eu não faço absolutamente nada. Para fazer a negativa e interrogativa, a gente vai precisar do auxiliar, que a gente já conversou sobre ele, o do e o das. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? O do é para I, you e they, e o das é para he, she, it. Então, olha o sujeito, ó. De, então, nós recebemos o do.
Sujeito repete. Do. Se eu estou fazendo negativa, not. E o resto repete. They do not live in Brazil. Eles não moram, não vivem no Brasil. A interrogativa que é mais fácil ainda. Ó. Auxiliar vem para frente, o do. O sujeito vai para trás, they. O not não entra, porque not só entra na frase interrogativa. E o que eu faço com o resto? Repete. Lembrando que vocês não podem esquecer do ponto de interrogação, tá? Vamos treinar de novo. Outra frase, outro verbo. Então vamos lá. Esse verbo vem para cá conjugado no presente. Primeira pergunta. É Richete? É. Olha aí, então vai para a regra. Vamos para a primeira regra. Verbos terminados em S, SS, SH, CH. Opa! O meu verbo termina com CH. Então, o que eu acrescento no final? She teaches English. Ela ensina inglês. É um fato sobre ela. Ela ensina inglês. Para fazer a negativa interrogativa, ou é o do ou das, tá? Quando é que usa eles? Mais uma vez, o do é para I, you, we, they e o das é para he, she, it, ok? Então vamos lá para a negativa. Repete o sujeito, she. Agora o auxiliar, ó, he, she, it é o das. Das. Se eu estou fazendo negativa, not. E o nosso verbozinho fica com S ou não? Não, ele volta para o infinitivo, ele volta ao normal. Eu já conversei com vocês que não precisa duas palavras para dizer que está no presente, tá? Eu já coloquei o das, então não preciso colocar teaches com S, ok? Basta uma das duas. E como eu coloquei o das primeiro, o verbo volta ao normal igual como está aqui no parênteses, ok? Interrogativa. Das vem para frente, sujeito para trás. O not entra. Não, 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 não. O que é que eu faço com o resto? Repete. E adiciona quem? O ponto de interrogação, ok? Como vocês podem ver, o sujeito aqui, she, e no exercício passado, o sujeito era eles ou elas, que é they. Mas, gente, não vão se apegando nisso aqui não, porque nem sempre vem facinho assim para vocês. Às vezes vem nomes de pessoas, às vezes vem palavras. E vocês precisam saber qual é o pronome pessoal correto para poder usar o auxiliar correto. Então, como por exemplo, my husband, meu marido é ele. Como é que é ele em inglês? He. Sabrina é ela. Como é ela em inglês? She. I and my mother. Eu e minha mãe. Olha, eu estou no meio, viu? Eu e a minha mãe somos nós. We. E a última, João e José. São eles. Então, eles em inglês, they. Mas se fosse Maria e Joaquina, são duas meninas, tá? Ia ser they de novo, porque são eles ou elas, tá? Então, de olho nisso aqui, preste atenção, copie essas informações no caderno de vocês, que vai ser importante. Lá na videoaula a gente responde nossas atividades, ok? Bye, bye, kids!